Informação, opinião, credibilidade. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jornal da Manhã. Entrevista. 7h33, já em nossos estúdios, promotor de justiça, doutor Antônio Farto Neto. Bom dia, doutor Farto Neto, tudo bem com o senhor? Bom dia, Rosana Pires, bom dia, Francisco Pagliato, ouvintes da Jovem Pan, um prazer estar aqui. Gente, é um prazer ter o doutor Antônio Domingues Farto Neto. Aliás, eu tenho uma colega de faculdade, que é a Lucien, irmã dele, e eu não fazia a relação, porque eu esqueci do Domingues, do doutor Farto Neto, e os dois são, e aí a gente já se conhece. Aliás, a Sorocaba antiga, né? Sabe aquela Sorocaba da Rua da Penha, que terminava na Rua da Penha? Assim, terminava no cemitério ali, Hermelino Matarazzo, acabava ali. Depois tinha uma picada de terra para ir até lá o Pelourinho, perto do Ana Paula Eleutério, lá pra frente, passando a Itavuvu. Era uma Sorocaba esticada, mas assim, não era povoada nessa região. E nós tivemos a possibilidade do doutor Farto Neto ingressar à política, estava tudo muito preparado e de repente nós fomos surpreendidos aí com uma impossibilidade. Eu gostaria que o senhor conversasse com a gente nesse sentido. Mas ganhamos o promotor, essa que é a sorte, viu? Continuamos tendo aquele zeloso promotor aqui para questões tão importantes na nossa região de Sorocaba. Bom dia, doutor Farto Neto. Bom dia, é uma questão nova, né? Eu não discuto de forma nenhuma a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma regra restritiva de direitos, né? Hoje, no mundo constitucional mais moderno, todos entendem que regras restritivas de direito devem ser interpretadas restritivamente. A Constituição, de fato, não faz essa restrição a promotores e juízes concorrerem a cargos públicos. A lei orgânica do Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público vem adotando entendimentos de que há de fato essa possibilidade, porque o direito a se candidatar é um direito considerado um direito humano, inclusive na Convenção de São José e no Pacto de São José e Costa Rica. Então, há todo um arcabouço jurídico entendendo que embora promotores e juízes estivessem vedados de participar de política partidária, no sentido de ser presidente de partido, de trabalhar na política partidária de maneira profissional, haveria ainda a possibilidade, isso vai ser discutido no mérito da ação e vai ser discutido futuramente, os promotores e juízes podem de fato concorrer às eleições como candidatos normais. Mantendo os que são aposentados, aí a regra já estariam liberados. Os que são aposentados e aqueles que ingressaram na carreira antes de 88, né? Antes da Constituição de 88. Perfeito. Mas como é que o senhor se sente pessoalmente em relação a tudo isso? Bate frustração ou o senhor acredita, eu sei que o senhor é um homem também de muita fé e que tem muita sensibilidade no sentido de entender que eventualmente não era para ser agora, talvez. Ontem eu almocei com um amigo na Padaria Real e eu perguntei, um sujeito que teve uma vida fantástica, muito conhecido aqui em Sorocaba, e eu perguntei para ele qual que foi a melhor fase da sua vida, né? Ele ficou pensando por um determinado período de tempo e disse... Pergunta difícil, né? Difícil. De responder. Eu mesmo tinha dificuldade de responder se ele tivesse me perguntado. E aí ele parou, pensou muito e disse hoje. Eu não entendi muito bem, ele disse, olha, o Steve Jobs estava no leito de morte e trocaria qualquer coisa que ele viveu na vida, inclusive a fortuna, por mais um dia de vida, mais uma semana de vida. Quer dizer, quando a gente acorda de manhã, o céu está azul, você está com saúde e pode trabalhar, eu acho que nós temos que ser agradecidos, hoje. A gente fica muito preso no amanhã e no ontem, né? O ontem deprime e para frente o que há por vir, dependendo da situação, ele vem como ansiedade. Hoje o senhor estava falando, né, de um amigo, eu tenho um amigo que trabalha comigo aqui há 30 anos, o Pedro Oliveira, que é operador de som, e a gente estava chegando aqui, ele me deu uma aula hoje de manhã, né, a gente estava conversando, né, e ele falou, agora só falta você fazer uma coisa, fazer alguma coisa que te faça feliz, mas não pode ser a rádio.
A rádio, a gente já sabe que virou obrigação, mas é uma coisa que te faz muito bem. Puxa, alguma coisa que me faz feliz. Eu falei, ó, deixei de fazer isso, deixei de fazer coisas que eu, né, ou porque eu comprei, que eu não uso, ou, minimizando todas essas coisas, né? E a gente não para entender que hoje presente é um presente, né? Eu reclamava muito, não vou dizer que não tenho as falhas humanas de todas as pessoas, né? Então, nessa caminhada de poucos dias que eu tive conversando com as pessoas, eu sempre dizia, olha, eu reclamava muito. Um dia eu chegava e reclamava que a piscina estava fria. Outro dia eu chegava e reclamava que a piscina estava quente. Outro dia eu reclamava que a piscina estava molhada demais. Só que eu nadava numa piscina coberta. Eu estou há 32 anos no Ministério Público. Há uma proteção institucional em relação ao nosso trabalho, um reconhecimento público em relação ao nosso trabalho. A Carta de 88 trouxe uma força muito grande ao MP, né? Sim, renovou o MP, né? Sem dúvida. E o trabalho de excelência de muitos e muitos colegas ao longo de todos esses anos traz um reconhecimento muito grande. E em relação ao meu trabalho também, eu pude sentir isso nas ruas. Mas em relação à minha reclamação, nesse período que eu fiquei afastado, foi como sair de nadar numa piscina coberta para ir nadar no mar. No mar, né? É outra realidade, né? O que o senhor encontrou? Deparou com muita gente humilde, com muita gente de desesperança, ou com muita gente que nos dá uma aula de esperança, tendo pouco, quase nada, mas absolutamente feliz? Eu conversava também nesse período com pessoas de de todas as classes sociais, de todas as formações acadêmicas ou não, enfim. Na Índia ocorre um fenômeno interessante. 1 bilhão e 600 milhões de habitantes e o povo, na sua grande esmagadora maioria, é feliz, né? Embora as castas sociais não permitam que você ascenda de classe. Algo parecido nós temos no Brasil. De fato, o nosso povo tem uma qualidade humana. Velado, ou o senhor acha que essa impossibilidade de mudança ou ela não é reconhecida, por isso ela fica velada, essa possibilidade? Eu acho que o nosso povo, na essência, é feliz, talvez pelo clima, talvez pela alimentação, a qualidade de vida que a natureza nos permite aqui já é algo muito diferente de outros países, né? De fato, o mundo vive uma crise econômica muito grande, uma carestia, houve uma depressão generalizada em relação à pandemia, todas as pessoas saíram da pandemia com um certo grau de depressão, porque o ser humano precisa de encontrar outras pessoas. Eu acho que esse foi o fenômeno mais fantástico que eu encontrei nesses 3 meses. Veja, eu sempre atendi o público de porta aberta, eu sempre trabalhei na promotoria de porta aberta. A minha promotoria foi uma das últimas que ficou dentro do fórum. Então a pessoa ia no fórum, queria falar com o promotor da infância e juventude, todas as pessoas. Aliás, o senhor eu atendi. vai ter o recorde de o senhor foi um promotor em Sorocaba, né? Mas na época que estava na infância e juventude, o senhor criou a possibilidade da fila de adoção amparar crianças que de fato precisavam da adoção. Isso foi muito eficaz, muito competente no período em que ficou na promotoria da infância e juventude. Talvez eu tenha sido o que ficou mais tempo, se pensarmos em Mara Silvia Gazi, a Patrícia Carriel, que foi a sucessora da doutora Mara. Na sequência vim eu e fiquei todo esse tempo. Teve o doutor Escarance também, que teve uma passagem pela infância. Eu me deparei no primeiro mês que eu assumi a promotoria da infância e juventude, eu fiz 70 processos de destituição do poder familiar. Para que possa acontecer a adoção, Sim. né? Senão não anda. Sim. Aí a criança cresce e ninguém quer adotar porque ela já tem uma certa idade, né? Sim, eram crianças que já estavam com uma idade um pouco maior, de 2 a 6 anos, estavam em abrigo já há mais de 1 ano, por exemplo. Não havia condições de recuperação dos laços familiares, muitas famílias já tinham abandonado essas crianças, tinham mudado para outros estados, nós não conseguimos localizar. E não fosse a destituição do poder familiar, essas crianças não ficariam disponíveis para adoção. Então nós fizemos uma espécie de mutirão em todos os processos da Vara da Infância e Juventude de Sorocaba, que era uma vara grande e volumosa em número de processos. Visitei várias vezes a cidade da criança, onde as crianças ficavam abrigadas aqui perto de Araçariguama, uma obra social de uma congregação religiosa, um lugar onde tinha centenas de crianças abrigadas, né? O Estado de São Paulo fez um trabalho de fôlego na questão da adoção,
Mas há muito trabalho a ser feito ainda. As filas de adoção são enormes, o cadastro da adoção ainda tem as suas dificuldades. E aí é uma pena não ter o deputado, né? Porque o promotor ele tem limites, né? Para entender, ele entende aquilo que passou, aquilo que ele está vivenciando, mas a força política poderia fazer com que isso se movesse numa velocidade diferente. E aí eu pergunto, o senhor está basicamente próximo a um processo de aposentadoria, pode ou não aposentar-se do Ministério Público, tem muita energia. Como é que fica essa história? O senhor continua no GAEMA, que seria o GAECO do meio ambiente, o senhor voltou para essa instituição, o senhor tem perspectiva, vai continuar no trabalho, aposenta, o que está passando pela sua cabeça, doutor Farto Neto? São muitas demandas, né? Vindo para cá um amigo médico tem esse hábito de acordar cedo, né? Ele disse, olha, discuta na rádio a questão dos 6 dias de compensação, né? Uma mudança que ocorreu na reforma da Previdência Estadual. Os servidores públicos, eles podiam, 6 dias no ano, você podia fazer uma compensação no caso de uma falta, no caso de um atraso. E isso ajudava muito você manter a regularidade no trabalho, que ao longo de 5 anos, se não houvesse nenhuma falha nesse sistema, nenhuma falha sua, você poderia concorrer a uma licença-prêmio. Né? Isso foi retirado. É o absenteísmo, né? Você não tendo absenteísmo, a qualidade de não ter faltas, né? Interessa para o serviço público. Muito, é um prêmio. E isso foi retirado na reforma da Previdência Estadual, é algo com que os funcionários públicos gostariam de lutar muito. Veja, vindo para cá ouvir essa demanda, embora não esteja mais concorrendo. Eu pretendo voltar para o meio ambiente, conversei com os colegas que militam nessa área. Eu não faço nada internamente no Ministério Público por imposição. Eu sempre procuro que haja um consenso entre os colegas para que eu ocupe determinados cargos. Assim foi quando fui para o GAECO, quando voltei do GAECO para a minha promotoria da Infância e Juventude, quando fui para o meio ambiente. E nós vamos nos reunir agora nas próximas semanas para definir essa estratégia de trabalho. Existe sim uma possibilidade de eu voltar para o GAEMA. Perfeito. Mas é o que o senhor queria ou o senhor educadamente não quer colocar ainda no ar eventualmente algo que pudesse, porque assim, chega um determinado momento, eu estou falando, né, na vida faz parte do ser humano, você faz muito tempo a mesma coisa, chega um momento em que você precisa de algo novo, que te dê uma energia nova, que te dê um desafio novo dentro da mesma profissão. Aí eu pergunto, o GAEMA, o meio ambiente, ainda continua sendo esse desafio? Estou lhe apertando. É uma pergunta extremamente interessante, eu respondo com a maior alegria. Não tem lugar tranquilo no Ministério Público. A minha promotoria, por exemplo, às vezes as pessoas não sabem, ela cuida só de improbidade administrativa. Eu divido improbidade administrativa com Orlando Bastos. Ele faz 7 finais de improbidade administrativa, eu faço 3. Ou seja, 1/3 da improbidade administrativa, das acusações contra servidores públicos de malversação de recursos públicos, eles vêm para a minha promotoria. Isso dentre outras questões importantíssimas. Por exemplo, nós temos um índice de casos hoje muito grande de tratamentos especializados que não são cobertos pelos planos de saúde. Perfeito. Autismo, alguns casos de doenças raras. Alguns espectros, né, de doenças. Exatamente. Remédios de última geração, que às vezes têm um custo muito alto e não estão nas listas da Anvisa. Exatamente. E as pessoas muitas vezes propõem mandado de segurança. Quando a parte nesse mandado de segurança é hipossuficiente, seja idoso com muita idade, seja criança, seja adolescente, há intervenção do Ministério Público em auxílio da justiça desse pedido. Então são muitos casos desses que passam na promotoria, que são de certa forma gratificantes de trabalhar, porque o Ministério Público está ali zelando por alguém que já tem uma dificuldade na vida muito grande. Perfeito. Isso tudo já está na minha promotoria e já me alegra de ir trabalhar. Foi um retorno muito agradável. Você já retornou então? Já retornei, segunda-feira de manhã já estava trabalhando. Tá lá com a caneta, descendo a caneta, pegando fogo. Olha, a gente vai voltar a falar dessa caneta, Pedro. Eu vou por um intervalo comercial rapidamente aqui com o doutor Farto Neto, aí a gente volta pra gente concluir, dá vontade de ficar falando o jornal inteiro, né? Tem um capítulo a capítulo aqui a vida de um promotor de justiça, né? Perdemos o deputado, mas ganhamos o promotor de justiça. Eu prefiro o promotor de justiça, ser deputado, aí a gente já perdeu o promotor de justiça, sei lá. Deixa o deputado, ainda tem muito tempo para ser deputado, secretário, prefeito, vice-prefeito, sei lá. Tá por aí. Eu vou perguntar isso depois pro doutor Farto Neto. A gente volta já.
Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. De 57 a 115 metros quadrados. Visite o nosso plantão de vendas no Taust General Carneiro. Lisier, o estilo que te define. Notícia. Rádio Jovem Pan. 7h53, eu repito, 7h53. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos. Isso faz diferença. E Residencial Monte Rei, seu novo 2 dormitórios com R$13 mil de bônus. Saiba mais em magnoconsultora.com.br. Não esqueça que Lutz Radioterapia de alta tecnologia, acreditada com o selo de excelência da ONA. Lutz Radioterapia, evoluindo sempre. Eu estou recebendo a visita do Dr. Antônio Domingues Farto Neto, promotor de justiça aqui da nossa querida cidade de Sorocaba, que estava se preparando para uma candidatura à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Há um impedimento legal no Supremo Tribunal Federal que está sendo discutido, e diante dessa possibilidade, com um curto espaço de tempo de qualquer expectativa nesse sentido, ele retornou às suas atividades à Promotoria de Justiça. Mas nós podemos esperar, doutor Domingos, para frente, doutor Farto Neto, possibilidade, o senhor pensa na política novamente mais adiante? Eu acho que a política está em todos nós, né? Ontem à noite eu falava com a Gabriela Mansur, minha colega de Ministério Público. Ela tem uma rede social muito forte, Justiça de Saia, né? Ela tem um trabalho social intenso em São Paulo, é muito conhecida. E nós dois tínhamos sido licenciados para poder concorrer. Ela é deputado federal e eu ao cargo de deputado estadual. E ela resolveu, nesta semana, renunciar à carreira. Ela pediu exoneração justamente para continuar na política. Eu achei um ato de extrema coragem. Ela já tinha mais de 10 anos de carreira, com certeza. Tinha ocupado um cargo no Conselho Nacional do Ministério Público. É uma mulher muito forte, muito guerreira e muito talentosa do ponto de vista jurídico. Ela tem um trabalho assim reconhecido por todos os colegas, e ela de fato entendeu que o caminho dela nesse momento era a política. Ela já tem uma rede social muito forte, muito intensa, e resolveu abrir mão da carreira para entrar na política. Eu acho cada vez mais que as pessoas têm consciência de que política é um caminho inevitável para a democracia. Perfeito. Todas as pessoas de todas as classes sociais devem discutir política e devem pensar em política. Mas o senhor não acha que o senhor é promotor demais? Eu não consigo não lhe ver, né? O senhor tem uma cara de promotor danada, no sentido danado positivo, né? Porque assim, o senhor não se preocupou claramente em ter uma rede social. O senhor teve uma conduta de promotor. O senhor não tem rede social forte. O seu trabalho sempre foi voltado ao Ministério Público, né? O senhor tem uma atuação muito importante numa das lojas maçônicas aqui da cidade de Sorocaba, mais importantes da história de Sorocaba, que é a Perseverança Terceira. Portanto, há atuações dentro do Jornal Cruzeiro do Sul, da rádio Jornal Cruzeiro, da rádio Jornal Cruzeiro do Sul, também do Colégio Politécnico. Enfim, há um trabalho social muito forte. Eu vejo o senhor muito mais no trabalho social e na promotoria do que na política, né? Como é que o senhor consegue descrever Farto Neto por Farto Neto? Eu vejo que eu sou um servidor público. Eu não me vejo, em princípio, não me vejo numa atividade privada. Meu pai teve uma papelaria por mais de 40 anos, né? Ela está no mesmo endereço, com o mesmo CNPJ, nunca teve um título protestado, nunca teve uma ação trabalhista. É um túnel do tempo para mim, porque eu volto lá, quando eu era criança, trabalhava com meu pai. O meu irmão ainda toca essa livraria, fica ali na rua Cesário Mota, quem quiser comprar materiais de escritório. Cesário Mota é a Rafo. A Rafo? É. Nossa, comprei muitas coisas. Vendia muito para os escritórios, trabalhei lá muitos anos. Para pintores que tinham, o Flávio Galhardo ali do lado. Sim. Tinha muita gente quando era na praça ali, sim, na Praça da Tufajardo, ali, né? Não tinha o Fórum Velho. No Fórum Velho.
E o que acontece? Eu tinha o maior carinho pelo nosso comércio, é o que comprou. Pagou a faculdade, bancou todos os estudos. O terreno da casa que eu moro, meu pai me deu, enfim. Eu tenho um carinho muito grande por esse trabalho, mas eu me lembro muito que eu não gostava do comércio, eu não gostava da atividade comercial. Eu tive até uma discussão com meu pai, não lembro o motivo, eu estava no 3º ano de faculdade. E o fato é que eu não, na época a Faculdade de Direito não tinha nenhum curso prático, nós não sabíamos efetivamente trabalhar, pelo menos na minha época era assim. Era muito doutrina e pouca prática, né? Exatamente. Eu acho que até, agora está melhorando, todas as faculdades têm um olhar mais crítico para esse treinar antes, né? Esse estagiar efetivamente. É um desafio. Eu sei que fui fazer estágio no Ministério Público. Dr. José Manuel Mendes Castanho, foi promotor aqui em Sorocaba, substituto. Ele ficou inclusive na vaga que era do Teodoro Mendes, porque o Teodoro Mendes saiu para ser deputado estadual primeiro, depois foi prefeito, mas continuou promotor de justiça. Na época, para ver como a história se repete, ele foi impedido de assumir um desses cargos porque era promotor. Sim. E eles pediu exoneração do MP. E prestou concurso de novo depois e se aposentou. Passou, né? E foi deputado federal constituinte. Exatamente. Foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados no período da redemocratização do país, da Dante de Oliveira, que ele tinha uma igual e que aí, em função até da habilidade dele, abriu-se mão da proposta dele pela do Dante de Oliveira, né? Exatamente. Então a história ela mostra que muitos promotores. Tem muitos promotores aí. Muitos. Hélio Bicudo. Quem conseguir ler a história de Hélio Bicudo, um sujeito que estava no Ministério Público, mas fez uma carreira política brilhante. É verdade. Uma das primeiras pessoas que se levantou contra a ditadura, que se levantou contra aqueles grupos de extermínio que existiam em São Paulo, uma quadrilha que havia instalada no DEI, que sempre foi pelos direitos humanos, numa época em que ninguém nem falava disso, né? Uma personalidade. E em sendo assim, ele estava exercendo o seu munus público de promotor de justiça. Ele estava sendo um defensor da sociedade. Eu vejo a carreira política, no caso dos deputados, se houvesse essa possibilidade neste momento, como uma extensão da promotoria. Eu acho que isso seria um trabalho do promotor. Né? Eu acho que o senhor tem agora, diante disso, quem sabe um tempo maior, né, para se articular e programar para um novo. Eu sinto que é o seguinte, o tempo é senhor da razão. Alguma coisa vai acontecer. Claro, o tempo é senhor da razão. Mas o senhor acredita que mesmo o senhor já está com tempo para aposentar ou ainda não? Ainda não. Eu tenho um processo no TRF que conta o tempo de trabalho justamente da livraria. Da livraria. Que se julgado eu teria já condições de me aposentar, se não aos 60 anos. Eu estou com 57. Faltam 3. Por que o senhor toma gota de formol? Eu achei que a senhora era mais novo. Minha esposa é nutricionista, ela cuida bem de mim. Isso. Olha, manchete final. Qual é a manchete que o senhor daria do Dr. Farto Neto? E fica convidado, vamos falar bastante do Gaema. Eu não quero que o senhor desapareça aqui do microfone da Jovem Pan. A gente sempre está aberto aí a todos os assuntos ligados à promotoria e ao seu trabalho, que são fundamentais a gente colocar para a cidade. O que o senhor eventualmente gostaria de falar e que eventualmente eu não tenha perguntado e que vale a pena o senhor se pronunciar? Você passou perto de um assunto que é muito carente, muito carismático para os sorocabanos, né? A Rua do Cemitério da Saudade, né? Então havia uma lenda em Sorocaba de que o Djalma Fogaça, que tinha uma Caravan com motor preparado, né? Um motor de stock car. Muito preparado, né? O barulho era uma coisa fantástica, acho que nem uma Ferrari tem um barulho daquele. E havia uma lenda de que ele conseguia subir aquela rua a mais de 100 km por hora e fazer aquela curva que tinha no final do cemitério, que era uma ruazinha estreitinha de paralelepípedo. Né? Nossa, agora no paralelepípedo não é mais, mas é muito um cotovelo aqui. Um cotovelo. Imagina ele fazer aquela curva, né? Então, para os pilotos que estão me ouvindo, o pessoal do motocross, pro Roseiro. O senhor vai fazer uma Roseiro. curva ainda na sua vida, é isso? Pois é. Eu não sou de Djalma Fogaça, não piloto como ele, tive o privilégio de andar ao lado dele certa vez. Mas o senhor pilota lei e caneta com a mesma habilidade e velocidade dele, provavelmente. Opa, muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que assim, são essas coisas de Sorocaba que nos fazem felizes. Eu acho que a felicidade está no dia a dia, a felicidade está nas pessoas com as quais você convive. O Luiz Antônio Zamoné, nosso secretário de Cultura, ele sempre me diz, olha, você é a média ou o resultado
das 5 pessoas com as quais você mais convive. Não posso deixar de perguntar, o tempo está estourado, é a última pergunta que eu vou lhe fazer. É inegável que nós estamos vivendo uma polarização, que o senhor entristece um pouco a gente não ter opções para a candidatura à presidência. O senhor se preocupa com a violência nas redes sociais e fora dela nesse momento? De certa forma entristece, realmente é uma violência verbal muito grande, uma violência digital muito grande. Enquanto não chegarmos em violência física, eu acho que isso tudo faz parte da democracia. Tá. Tem um lado bom nessa história toda, que é o fato das pessoas se preocuparem mais com políticas. Eu acho que polarização é algo natural do ser humano. Alguém nos falou o seguinte, que a polarização vai continuar mais 4 anos depois da eleição, porque quem ganhar vai ter aquele que perdeu. E a polarização ainda continua enquanto não tiver uma terceira via ou não sair desses 2 extremos. Eu acho que assim, situação e oposição em todos os países avançados do mundo são necessários porque há um controle, um certo freio, contrapeso entre as duas, seja quem for que estiver no poder. As pessoas discutirem a política, as pessoas serem críticas com política, afastadas as fake news. Daí a importância de uma rádio Jovem Pan, de uma rádio Ipanema, de uma rádio Cruzeiro do Sul, de rádios independentes, de Band, todas, né? Sim, Vanguarda, importância de um jornalismo independente para poder afastar as pessoas das fake news. Tirando as fake news, eu acho que o debate político é sempre importante, ainda que polarizado. Bem, obrigado pela sua presença. Em breve a gente está conversando de novo. Vamos voltar a falar de promotoria ou de política, né? Só é um bom comentarista político, dá um bom caldo sempre. Com certeza venho para falar de promotoria. Quero mandar um abraço para todos os colegas do Ministério Público que me acolheram com o maior carinho nesse meu retorno. Eles entenderam que a minha decisão não era uma decisão pessoal, egoísta, mas sim uma decisão institucional. Pretendia ser um promotor de justiça na Assembleia Legislativa. E quero agradecer a todas as pessoas que me abraçaram, que me mandaram mensagem de carinho, que me encontraram na rua e confiaram no meu trabalho e disseram que eu teria condição de, eventualmente, um dia vir a ser candidato, e eu tenho um carinho muito grande por todas essas pessoas. Bem, obrigado. O senhor está com 30 anos, mentiu a idade mais para frente aí, mas está tudo bem, viu, doutor Fortunato? O senhor tá com a carcaça mais nova do que o pessoal da equipe me colocou bem bonito aqui, emagreceu, eles deu uma enxugada na câmera, eles ficou bom. Fazem milagre lá. Muito bem, Café, terminamos de falar com o promotor de justiça, doutor Antônio Domingues Farto Neto, né, que estaria se preparando para a disputa à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a maior Assembleia Legislativa do mundo, em número de deputados, em volume de atividades, funcionários, né? Mas isso não foi possível. A Justiça em nível federal, o Superior Tribunal, não, o STF, né? Isso é STF, né? Uhum. Ele criou um impedimento. Mas às vezes criou um impedimento para agora. Às vezes Deus prepara, a velocidade de Deus é diferente da nossa, né? Então eu quero agradecer ao doutor Farto Neto. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos já com Rosana Pires na sequência desse jornal de hoje, que terá a presença ainda do prefeito Rodrigo Manga, do presidente da Câmara Cláudio Sorocaba, e muitas outras notícias para você. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.